Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Profetizo uma semana de bênção para a tua vida e para a tua casa, né? E estamos nós aqui mais uma vez como atalaias de Deus. E hoje queremos comentar com vocês a respeito dessa grande tragédia que assolou a Espanha. Verdadeiramente estamos vendo cenas apocalípticas. Agora, eu gostaria de logo do início, antes de você ver essas imagens, deixar para você uma pergunta, para você me responder aí a sua opinião. O que você acha dessas situações extremas do clima que anda acontecendo ultimamente? Alguns falam de alteração do campo magnético da Terra. Principalmente aqui no Brasil, se fala do grande buraco que tem na camada magnética que protege a Terra, que é chamado de anomalia do Atlântico Sul, e que esta fenda na camada protetora da Terra, ela está de uma maneira muito terrível em cima do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde temos visto verdadeiras tragédias também acontecendo. Outros dizem que é a mudança do polo magnético da Terra. E por conta disso temos visto até mesmo a alteração das auroras boreal, auroras austral. O que você acha disso? E tem outros que ainda falam sobre geoengenharia, o HAARP, manipulação do clima, arma escalar para a terceira G mundial. O que estamos vivendo? O que está acontecendo? Você acredita que na Espanha choveu em 8 horas, apenas 8 horas, o que era para chover em um ano inteiro? Veja essas imagens aqui, como são apocalípticas, e você verá como ela está alinhada com o que diz a palavra de Deus que eu estarei lendo logo após. Dê uma olhada nisso. Olha o vento que está. Video documento está bastante alto. Eso ya está peligrosamente cerca del puente. Muy peligrosamente cerca.
Terrível tudo isso, né? É muito triste, né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a todos vocês que estejamos orando por todas as vítimas dessa grande tragédia. Por incrível que pareça, né? Em meio a uma tragédia dessa envergadura, a gente vê que os números que eles nos apresentam são verdadeiras piadas, né? São coisas que não dá para acreditar nos números que eles nos passam. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, aqui, nós vimos cidades inteiras riscadas do mapa. Cidades com 100 mil habitantes riscada do mapa, totalmente submersa. E quando foi no cálculo final, dizem que foi 169 vítimas fatais. Você acredita? Você que viu inúmeras imagens ali do Rio Grande do Sul, você acredita que foram apenas 169 vítimas fatais? Quando nós vimos com os nossos olhos cidades inteiras riscadas do mapa, cidades inteiras embaixo d'água. Então, estejamos atentos a tudo isso aí. E olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você com respeito a essas imagens que você acabou de ver agora com seus próprios olhos. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Interessante, né? Estamos lendo essas passagens bíblicas aqui, logo depois de ver essas cenas e essas imagens, e vemos que está se cumprindo esses textos escatológicos diante dos nossos olhos, em 3D. Vimos recentemente aqui no Brasil, agora estamos vendo lá na Espanha, vimos a semana passada nos Estados Unidos, furacões, vimos ali inundações também, a mortandade assolando. E o interessante é que diz aqui que os poderes do céu serão abalados. Esta alteração do campo magnético não seria poder do céu sendo abalado? Porque esta alteração do campo magnético, ela altera e interfere sim no clima, no tempo. Interfere sim, até mesmo nessas quantidades excessivas de chuva que estamos tendo aí. Agora nós estamos vendo, a própria palavra de Deus diz que os poderes do céu serão abalados. Eu só quero chamar a sua atenção para um detalhe, para um aspecto. Essa passagem que eu li para vocês aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, quando diz aqui no verso 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória, para nós que entendemos que a vinda de Jesus se dará em duas etapas. Na primeira, ele virá para a igreja, e na segunda ele virá com a igreja. Então, nós entendemos que esse versículo 27 está falando dessa segunda etapa, quando ele volta no final dos 7 anos da grande tribulação, quando Israel está encurralado pelo anticristo, pelo falso profeta e um grande exército para aniquilar com a nação. E então, nesse momento, o povo de Israel vai se quebrantar, vai se humilhar, vai chorar copiosamente e clamar pela promessa do Messias. E nesse instante, então, se cumprirá esse versículo 27 aqui, que diz que ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória, né? E diz assim, então, verão vir
o Filho do Homem. Nesse momento aqui, nós acreditamos que sim, né? Todos verão. Os que não verem com seus próprios olhos físicos, pessoalmente lá, poderão ver através das informações que vai circular em toda a mídia mundial, com imagens, com cenas do próprio Jesus descendo com poder e glória, pisando no Monte das Oliveiras. Há uma profecia que ainda diz que quando os pés de Jesus tocar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras não vai aguentar tanto poder, tanta glória, e diz que haverá uma fenda, ele vai se partir ao meio, tamanho poder, tamanha glória que Jesus virá nesse instante, e ali então ele virá em socorro a Israel, virá ali então para aniquilar com o anticristo e o falso profeta, porque esses dois que irão inaugurar o lago de fogo. E eu e você entendemos então, se estas evidências que estão descritas aqui está narrando para nós a brevidade do final dos 7 anos da grande tribulação, que dirá então para o arrebatamento da igreja? Porque veja bem, Lucas não está aqui se contrapondo ao que Paulo diz em Tessalonicenses 4,13, quando ele fala que nós encontraremos com Jesus nos ares. Então, aquela passagem, Paulo está falando do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus até os ares para se encontrar, para levar para os céus a igreja. Agora aqui, Lucas está falando do final dos 7 anos de grande tribulação, quando ele pisará no Monte das Oliveiras. Aí sim, todo olho o verá. Os que não estiverem fisicamente nas proximidades, como eu disse, verão pela internet, verão pela televisão. Os noticiários vão anunciar, vão mostrar imagens, e dessa forma se cumprirá isso aqui, que todo olho o verá. E nós, como igreja, estamos aguardando o arrebatamento. Então eu estou chamando a sua atenção, porque está dito aqui que esses sinais que nós vimos aqui, é sinais que Jesus está dando para o final dos 7 anos, tá ok? Então diz aqui, e haverá sinais no sol. Temos visto o sinal no sol? Sim, tempestades solares terríveis, ejeção de massa coronal na atmosfera da Terra. Sinal na lua, temos visto sim inúmeras luas de sangue, e nas estrelas temos visto, sim, temos visto, e na terra então nem se fala, e como diz aqui, angústia das nações. Você já imaginou a angústia que se encontra a Espanha neste exato momento? Também diz perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Vimos tudo isso em tsunamis, né? Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E eu creio que quando diz aqui os poderes do céu serão abalados, eu creio que está se referindo sim a esta camada que está acima da nossa atmosfera, que protege a Terra de inúmeras tragédias naturais vinda do espaço sideral. Então eu creio perfeitamente que aqui está se referindo sim ao que a própria ciência está chegando à conclusão. O campo magnético que protege a Terra está enfraquecendo, e em especial aqui no sul do Brasil, que envolve Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é onde está a maior avaria dessa camada magnética que protege a Terra. Estamos sabendo também da mudança dos polos magnéticos, e essa velocidade da mudança dos polos magnéticos tem aumentado nos últimos dias. Tanto é que para a aviação tem se feito até alterações em instrumentos, em referências, para que os aviões possam até mesmo pousar em aeroportos. Então estamos vendo todas essas evidências se cumprindo diante dos nossos olhos, e comprovado pela ciência. A própria ciência está mostrando para mim, está mostrando para você que isso está acontecendo.
acontecendo. Agora eu quero trazer aqui a matéria sobre este acontecimento da Espanha, que é muito triste, muito caótico, tá ok? Antes de entrar aqui na matéria, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Mais uma vez eu quero te pedir encarecidamente, vocês conhecem o nosso projeto ali em Moçambique. Nós alimentamos centenas de crianças, vestimos essas crianças, calçamos essas crianças. Além disso, até mesmo casas nós ajudamos a construir ali em Moçambique para pessoas que tiveram as suas cabanas incendiadas. E agora nós estamos trabalhando para manter a alimentação das crianças, porque o Moçambique está vivendo uma guerra civil. Está caótica a situação lá. E eu peço a todos vocês encarecidamente, não abandonem as nossas crianças. Nos ajude em nome de Jesus. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os dados necessários para você que foi movido pelo Espírito Santo de Deus, que ama missões, conhece o nosso trabalho junto com o pastor Gabriel lá em Moçambique e está disposto a dar a sua contribuição de maneira voluntária e com alegria no coração. Já profetizo uma restituição centuplicada na tua vida em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Olha o que diz aqui a BBC, né, a respeito desse acontecimento. 1 ano de chuva em 8 horas. A devastação provocada por tempestade do século. Vocês estão entendendo? Tempestade do século. Diz que nos últimos 95 anos, mais ou menos, não se teve nada similar a isto, né? 1 ano de chuva em 8 horas, tá? Agora o que eu acho curioso aqui é o que eles estão dizendo aqui, né? Que eles deduzem que foi vítima fatal 95 pessoas. Você acredita nisso? Você acha que de fato isso procede? Vamos lá. Pelo menos 95 pessoas morreram e dezenas continuam desaparecidos devido às graves inundações que afetaram a região de Valência, na costa leste da Espanha. Em 8 horas, o equivalente a 1 ano de chuva caiu em algumas áreas, causando grandes inundações que devastaram cidades inteiras. Cidades inteiras. Valência foi a cidade mais atingida, com imagens mostrando veículos empilhados em bairros que foram destruídos. É o que eu disse, similar ao que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Cidades inteiras, riscadas do mapa, destruídas 100%, e os caras vêm com os números aqui no Rio Grande do Sul de 169 vítimas fatais, né? Então vamos prosseguindo aqui. Houve críticas ao governo regional de Valência por ter eliminado a unidade de emergência de Valência ao assumir em 2023. Tá vendo uma coisa que é curiosa aqui também? Foi a mesma coisa também que aconteceu no Rio Grande do Sul. Curiosamente, foi tirado uma parte enorme do investimento da Defesa Civil. A Defesa Civil estava lá defasada. Parece que é estranho, né? Eles sabem que vai acontecer alguma tragédia e, curiosamente, naquele ano, eles reduzem o investimento no que seria aqui, né, o equivalente à Defesa Civil aqui do Brasil, que é essa Unidade de Emergência de Valência, UVE. Ao assumir em 2023, né, o prefeito, né, ele retirou a verba, o orçamento para essa entidade que trabalha, que atua justamente nessas situações. Foi similar ao que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul também, né? Por sua vez, o governo regional defendeu sua gestão de crise, dizendo que os especialistas falam de uma situação absolutamente sem precedentes. Verdadeiramente, foi sem precedentes essa situação lá, assim como aqui no Rio Grande do Sul. Mas isso não justifica o fato do governante reduzir ao extremo o investimento que se é feito anualmente na Defesa Civil. A gente fica até pensando algo estranho. Justamente no ano em que acontece isso, curiosamente foi cortada de uma maneira vertiginosa um percentual extremo da verba dedicada à Defesa Civil.
Aconteceu mesmo lá, né? O ministro dos Transportes da Espanha disse que a linha de trens de alta velocidade entre a cidade de Madrid está significativamente danificada, dada a dimensão da tragédia. Considerada uma das catástrofes naturais mais graves da história recente da Espanha. Foram declarados 3 dias de luto no país. Olha só, uma das tragédias consideradas uma das catástrofes mais graves da história recente da Espanha. Você tem noção do que é isso? Agora, nós temos visto esse extremo com os acontecimentos da natureza em todos os cantos do mundo. Você já parou para prestar atenção? Curiosamente, até em regiões como Dubai, onde a chuva é raríssima, vimos lá tempestades, quantidades enormes de águas caindo em um único dia, promovendo inundação. Nós também já vimos até mesmo o deserto do Saara nevando, um frio ao extremo. É bem verdade que é comum no deserto, à noite, ter uma temperatura baixíssima, mas não ao ponto de cair neve. E nós já vimos o deserto do Saara caindo neve, repleto de neve. Estamos vendo aí quantidades pluviométricas acima de qualquer imaginação, onde se viu a quantidade de chuva de um ano cair em 8 horas, né? E aí então que entra, né, as chamadas teorias da conspiração, onde se dizem, né, será que o pessoal lá do HAARP exagerou um pouco na dose? Foi o que também comentaram lá em Dubai. Será que eles erraram um pouco na dosagem lá? Porque nós já mostramos para vocês, né, que o HAARP, né, segundo a própria patente que eu já apresentei para vocês, nós lemos isso na patente, ele tem a capacidade de alterar temperatura de maneira significativa lá na ionosfera, tá? E também é dito também que este equipamento pode alterar situações climáticas de regiões. Eu estou trazendo para você o que eu já apresentei para vocês, que está na patente do HAARP, né? Vamos prosseguindo aqui. Devido às fortes chuvas, as mais fortes em quase um século, segundo as autoridades, muitas pessoas passaram a noite nos seus carros à espera de serem resgatadas. O governo central informou que os comboios e voos foram gravemente afetados com cancelamentos generalizados. Além disso, 1.000 soldados foram destacados para ajudar nas operações de resgate. Espero que os soldados de lá não sejam como os soldados do exército aqui, né? Que foi um vexame, verdadeiramente, né? Saíram com seus caminhões para ajudar o povo, ficaram ilhados, ficaram inundados e teve que ser socorrido pelo povo, né? Foi uma verdadeira vergonha, né, o que os soldados do exército passou ali no Rio Grande do Sul, né? As chuvas também deixaram cerca de 140 mil pessoas sem energia e causaram fechamento de muitas estradas. Equipes estão trabalhando em busca de desaparecidos, cujo número ainda é incerto, segundo o governo. O presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, disse que na quarta-feira, dia 30, que a situação ainda não está resolvida. Ainda não podemos dar como encerrado este episódio devastador. Peço aos que ali vivem que tomem precauções extremas, disse. Ele também observou que não abandonará as vítimas afetadas pelas enchentes e que os vilarejos e cidades afetadas serão reconstruídos. É a mesma palavra, a mesma ladainha, o mesmo discurso que nós ouvimos aqui por ocasião do Rio Grande do Sul. Lembra o que o governo central de Brasília falou, o que o governo lá, o Dudu Lactose, falou também? Não, nós vamos socorrer, nós vamos ajudar a todos, ninguém vai ficar desamparado, o governo vai mandar verba. E depois só ficou nas promessas, como nós sabemos, né? O próprio governo local lá, o Dudu Lactose,
O Dudu Lactose, ele depois reclamou que não foi enviado verba nenhuma do governo federal, não veio ajuda nenhuma. O governo federal deslocou um ministro para ir para o Rio Grande do Sul, o ministro só fez lá atrapalhada, só atrapalhou, né? Então, é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui, o discurso, a retórica. Mas com tudo isso, fica para mim e para você a seguinte mensagem: estamos vendo se cumprir a palavra de Deus. Eu creio que sim, há essas alterações na natureza, conforme a própria Bíblia diz, né? Os poderes do céu sendo abalados, como eu disse, a camada magnética da Terra se enfraquecendo, também o polo magnético da Terra se invertendo, né? Agora, além disso, nós também temos comentado com vocês a respeito de uma palavrinha que está quase que proibida falar aqui na plataforma: geoengenharia, armas escalares. E nós sabemos que isto, sim, é desenvolvido pelas forças militares, né? Curiosamente, quem coordena esses tipos de tecnologia não é a sociedade civil. Geralmente é abarcado essas tecnologias, né, pelo exército, pelas forças armadas, né, assim como o RAARP, né? Então, nós entendemos que isso daí também pode juntar-se à alteração do campo magnético, a mudança dos polos da Terra, com uma geoengenharia. Por que não? Por que não? Alguém desacredita que isso pode estar acontecendo? Ou seja, os homens aproveitam o que está acontecendo naturalmente com essas situações da camada magnética, do polo magnético, das tempestades solares, das manchas solares, e simplesmente acaba amplificando. Por exemplo, né? O que custa para eles se valerem de uma ejeção de massa coronal numa tempestade solar e acentuar os estragos, né, com também armas escalares? Por quê? Há muito Klaus Schwab já vem falando de um grande apagão. E eles deduzem e dizem abertamente que esse apagão digital pode trazer uma tragédia maior que a do bichinho que saiu do dragão vermelho em 2020 e 2021. Eles dizem que a tragédia pode ser muito maior. Agora, é óbvio, né? Nós sabemos que uma tempestade solar, uma ejeção de massa coronal que venha direcionado para a Terra, pode sim promover um grande apagão digital. É sabido que uma das ejeções de massa coronal com maior intensidade que já atingiu esse planeta aqui, numa época em que ainda não se tinha tanta tecnologia, chegou ao ponto de queimar os telégrafos. Sim, porque na época o meio de comunicação mais comum era os telégrafos. Chegou ao ponto de queimar os telégrafos. Agora imagina hoje que nós estamos na era dos semicondutores, que são muito mais sensíveis a alterações do campo magnético, a uma ejeção de massa coronal, onde somos totalmente dependentes da tecnologia. Você já imaginou o estrago com os hospitais? Você já imaginou o estrago com aeroportos, com aviões que estão em voos, com embarcações como navios e coisas do gênero? Será uma verdadeira tragédia. E como Klaus Schwab disse, né? O probleminha que surgiu lá em 2020, 2021, que veio lá do Dragão Vermelho, vai se tornar café pequeno quando acontecer. E eles já estão prometendo isso já há alguns anos, né? E, inclusive, já fizeram até a simulação, como vocês sabem. Assim como o problema lá do bichinho que saiu do Dragão Vermelho, foi feita a simulação chamada Evento 201. Foi feito 3 meses antes de soltar do problema surgir, do problema aparecer, né? Fizeram uma simulação chamada Evento 201. Agora, curiosamente, né? Curiosamente, já fizeram também uma simulação com esse eventual apagão digital, né? Que é o chamado Cyber Polygon, né? Fizeram aí já uma simulação, já tem uns 2 anos que fizeram essa simulação, né? De um grande apagão digital e chamaram esse evento como Cyber Polygon, né? Então, já está até feita a simulação e eles estão aguardando um momento propício e oportuno. Por que eles precisam desse momento propício e oportuno? Justamente para imprimir o grande reset, né? Como o próprio Klaus
Klaus Schwab disse, né, que aquele probleminha que surgiu lá de 2020, 2021, foi uma janela de oportunidades para se implementar, né, um grande reset. Mas aconteceu alguma coisa que talvez não chegou no número esperado e não foi possível, né? Então eu creio que agora eles estão aguardando aí este apagão digital, que será a janela de oportunidade para se implementar o grande reset mundial. E esse grande reset que eles querem dar começa pela economia, implementando, né, as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, que é a CBDCs, né, Central Bank Digital Currency, e também, né, implementar também um reset no sistema religioso, com uma única religião, e no sistema político com um único governo. Então, esse reset tem como prioridade mudar esses 3 pilares da humanidade, tá? A economia, a política e a religião. E o que eles querem é centralizar tudo isso em um único governo e ter um controle total e absoluto. E eu e você já sabemos qual é a finalidade de tudo isso, né? E quem estará no comando deste eventual governo. Portanto, oremos. Portanto, busquemos a presença de Deus. Portanto, vamos encher nossas lâmpadas com o azeite do Espírito Santo, pois sabemos que estamos vivendo os últimos instantes, os últimos momentos. Amém? E agora eu quero pedir para você, encarecidamente, em nome de Jesus, para você que ama a obra de Deus, para você que, assim como Deus, ama missões. Nós temos esse projeto ali em Moçambique já há um bom tempo. Eu conheço o pastor Gabriel, já esteve aqui em minha casa, sei que é um homem de Deus, tem um trabalho sério ali no Moçambique, e nós entramos nessa parceria com o pastor Gabriel e estamos mantendo a alimentação dessas crianças graças a pessoas como vocês, que não têm medido esforço e têm feito a sua semeadura de maneira voluntária, com alegria no coração. E em nome de Jesus, eu tenho pedido muito para que ninguém deixe essas crianças abandonadas, principalmente agora, que Moçambique está vivendo um momento caótico, com uma quase que guerra civil acontecendo lá. E olha, para quem quer conhecer um pedacinho do nosso trabalho, tá? Além desse trabalho aqui, do café das crianças, tem o almoço das crianças, tem a vestimenta das crianças e algumas casas que nós ajudamos a construir também lá em Moçambique. Em nome de Jesus, aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários para você que foi tocado pelo Espírito Santo contribuir com essas crianças. Olha isso. Paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo. As crianças estão tomando aqui o chá com leite. Muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar. Mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui, a melhorar aqui a situação. Em todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Amém? Então, em nome de Jesus, nós queremos pedir para todos vocês, tá bom? Se o Espírito Santo de Deus tocar em teu coração, deixa a sua oferta, deixe a sua contribuição. Essa também é uma maneira de evangelizar, de fazer missões. Muitas vezes eu vou fazer missões nos confins da terra, não fisicamente, não pessoalmente, mas com a minha contribuição, com a minha oração, com o meu suporte. E Deus conta com você. E em nome de Jesus, eu profetizo na vida de todos aqueles que têm ajudado, que têm contribuído, e na vida daqueles que vão ajudar, que vão contribuir, eu profetizo o cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quando você honra a Deus com essa atitude, Ele multiplica o teu celeiro. Ele transborda o seu lagar. E em nome de Jesus, eu abençoo o teu emprego, o teu comércio, a tua despensa, em nome de Jesus. Cumpra-se na tua vida a palavra de Deus por conta da tua fidelidade.
Amém? Em nome de Jesus, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe essas informações com o maior número de pessoas. Um beijo no teu coração.